Ascensão através de habilidades. Terra. Retorno. 1. Como este foi o seu primeiro retorno, os restos da civilização ainda estavam presentes, ao contrário de antes da sua regressão. Taizan olhou para cima e viu um arranha-céu gigante perfurando o céu. Espere, espere, o que é isso? O fantasma murmurou com uma voz cheia de espanto. Onde é isso? Meu mundo. O mundo em que ele viveu e do qual foi expulso. Terra. Aquele lugar agora estava recebendo Taizan. Como estou aqui? Por que estou aqui? O fantasma ainda estava aparentemente confuso. Taizan esperou calmamente. Poucos minutos depois, o fantasma, que mal conseguira se acalmar, começou a organizar seus pensamentos de forma hesitante. É isso que você quis dizer com sair? Isso mesmo, é uma forma de ser forçado a sair na forma de uma missão. Já que sou uma entidade ligada a você, isso é possível? Eu também estava em dúvida. O fantasma estava ligado a Taizan devido à missão. Ele não poderia sair até que o chefe do 10º andar fosse derrotado. Então o que aconteceria com a existência do fantasma quando Taizan descesse de volta à Terra? As coisas do labirinto pertenciam ao labirinto. Porém, ao descer à Terra, havia uma maneira de trazer todos os itens consigo. O fantasma não era diferente dos itens. Ele pertencia ao labirinto, possuindo autoconsciência, mas sem liberdade. Em outras palavras, do ponto de vista do julgamento, a propriedade do jogador tem precedência. Ele pensou que havia uma possibilidade. No entanto, itens e formas de vida eram fundamentalmente diferentes. Ele estava mais inclinado à ideia de que isso seria impossível. Mas não havia problema em trazê-lo para a Terra. O fantasma também organizou seus pensamentos. Eu estava ligado a você por uma missão e forçado a segui-lo? Isso é interessante. Então houve tal julgamento. Olhando para Taizan, o fantasma admirou o novo ambiente. Então este é o seu mundo. O fantasma olhou em volta como se tivesse achado aquilo interessante. Ele então engoliu em seco ao ver o arranha-céu. Como isso foi feito? É um edifício feito por seres demoníacos? Existem seguidores do Rei Demônio em seu mundo também? É apenas um prédio. Foi uma afirmação única dizer que o edifício pertencia aos seguidores do Rei Demônio. Um prédio? O que é isso? Uma estrutura alta. O fantasma era um ser que vivia em um mundo de fantasia. Era bastante plausível que tal arquitetura estivesse ausente ali. Você pode pensar nisso como uma estrutura regular. Um prédio normal como esse. Uma voz cheia de admiração ecoou pelo ar. Concreto. Paredes de tijolos, montadas sem 1 centímetro de erro. Objetos de formato único. As linhas de postes telefônicos se estendendo até o céu. O fantasma, que verificou cada um deles, não conseguiu esconder sua admiração. Você disse que não há mágica em seu mundo. E pensar que você criou tudo isso apenas com força humana. E o que é isso? O fantasma, que estava esvoaçando, apontou para um carro. Você entenderia se eu dissesse que é uma carruagem que anda sem cavalos? Sem cavalos? Mas como isso se move? Eu também não sei sobre isso. A maioria das pessoas não sabia como funcionava o motor de um carro para mover sua estrutura. Com as palavras de Taizan, o fantasma percebe um fato. Há muitos deles. Carros foram colocados em todas as estradas. No meu mundo, havia carruagens que funcionavam com magia, mas eram muito poucas e somente a nobreza poderia usá-las. Então, carros são itens comuns que até pessoas comuns podem usar, certo? O fato de você não saber como eles funcionam significa que a tecnologia aqui se desenvolveu bastante. Que mundo maravilhoso! Uma voz cheia de admiração ecoou. Taizan não pôde deixar de rir da reação típica de um personagem de um mundo de fantasia de um romance quando exposto à civilização moderna. Era assim que costumava ser. Agora isso não importava. Eles perderam sua civilização para os monstros. Taizan olhou para o céu. Havia um buraco aberto espreitando entre as nuvens. Você sente alguma coisa? O fantasma, que mal havia se acalmado, notou tardiamente o buraco no céu. O que é isso? É isso que está atropelando o nosso mundo. Em 2020, no início do ano novo, o céu se partiu e os monstros apareceram. A partir daí, monstros surgiram e pisotearam a Terra. Parece diferente. Posso sentir uma energia completamente diferente. Acho que vou precisar me aproximar para entender isso. Taizan não tinha uma habilidade que lhe permitisse subir ao céu agora. Sem nem mencionar o grande salto. Ele nem tinha Lip agora. Pode haver helicópteros sobrando, mas Taizan era apenas uma pessoa comum. Ele não sabia como operá-los. Eu deveria me mover primeiro e ver. Rachaduras estavam presentes não só no céu, mas também no solo. Taizan olhou em volta. Era uma paisagem familiar de incontáveis aposentos de um só cômodo. Quando a caixa de seleção apareceu de repente, ele retornou ao local de onde havia saído de casa. Naquela época tinha gente fazendo muito barulho e também tinha gente gritando. Porém, agora, ele não sentia nenhum sinal de vida ao seu redor. Foi o mesmo de antes. Naquela época ele estava confuso, pensando que estava sozinho, mas agora sabia o motivo. A caixa de seleção apareceu para eles enquanto o céu se estilhaçava, mas nem todos os humanos fizeram essa escolha. Em primeiro lugar, foram poucos os que clicaram na caixa de seleção que apareceu de repente.
Eles escolheram permanecer na Terra, escondendo-se, esperando que o governo os resgatasse. Eles devem ter todos morrido. A caixa de seleção desapareceu com o tempo. O lugar onde ele estava agora era Anyang, em Gyeonggi-do. De uma população que ultrapassava os 500 mil habitantes, apenas 100 mil sobreviveram durante o primeiro regresso. Mas o que devemos fazer aqui? Apenas sobreviver? Não. Quer quem enviou os monstros tivesse consciência ou fosse para uma direção mais agradável. Eles deram pelo menos uma orientação mínima. Uma janela do sistema apareceu. Missão especial iniciada. Vá para a prefeitura de Anyang. Condição: chegar vivo. Recompensa: pagamento diferenciado dependendo do sucesso no retorno ao labirinto. Uma missão apareceu. Todos em Anyang teriam recebido a mesma janela de missão. Taizan começou a se mover. Ele moveu lentamente seus passos em direção à estrada. Ele não conseguia sentir nenhum sinal de vida. Também não havia sinal de monstros. Ele casualmente entrou em uma loja de conveniência que ainda estava em bom estado. Um cheiro nauseante exalava de itens como bananas e sanduíches. Cerca de 3 meses se passaram, então qualquer coisa que pudesse estragar, estragou. Taizan escolheu alguns spam da seleção. Por ser um produto enlatado destinado ao armazenamento de longo prazo, ainda estava bem em meio ao mau cheiro. Ele pegou alguns itens e saiu. Ele abriu o spam e estendeu a mão. Você ativou uma bola de fogo. Uau! Um fogo tremeluziu acima de sua mão. Ele colocou um pedaço do spam cortado nele. Chiar. O spam cozinhou no ar, liberando um cheiro delicioso. Ele colocou um pedaço de spam bem cozido na boca. Ele riu. Ele particularmente não gostava de spam. Ele pensou que era comida barata com uma tonelada de sal polvilhada. Mas agora, tinha um gosto tão bom. Nesse local, Taizan acabou com uma lata de spam. O fantasma, que estava esperando silenciosamente, perguntou: Estamos nos mudando agora? Vamos indo. Algo começaria legitimamente assim que chegassem à prefeitura de Anyang. Eles precisavam se mover primeiro. Taizan começou a se mover. A distância até a prefeitura não era grande. Estava dentro dos limites da cidade. Não demoraria muito para uma pessoa comum chegar lá a pé. Com suas estatísticas atuais, não demoraria nem 5 minutos. Não apenas Taizan, a maioria das pessoas chegaria rapidamente. Mas os inimigos não ficariam parados. Gemido. Um monstro se revelou. Sua forma era semelhante a um lodo. Sua cor preta e os numerosos tentáculos curtos na parte inferior eram as únicas diferenças. Um monstro de 10 dígitos. Como um monstro contratado, foi um dos mais fracos e apareceu primeiro. Mesmo os jogadores no modo fácil poderiam facilmente derrotar centenas deles. Gemido. Um monstro rastejou no chão e correu em direção a Taizan, tentando agarrar sua cabeça com seus tentáculos curtos. Taizan estendeu a mão. Pegar. Gemido. Gorgolejo. O monstro foi capturado. Ele lutou para escapar, mas a mão firme de Taizan nem sequer vacilou. Uma sensação repugnante podia ser sentida em sua mão. O que é isso? O fantasma examinou o monstro de todos os ângulos. Um servo de um deus, embora pareça um pouco diferente. Você disse que seu mundo também foi destruído. O meu foi destruído por um rei demônio. Foi o fim causado por uma entidade pertencente ao próprio mundo, e não por algo externo. Isso é fascinante. O fantasma murmurou em um tom peculiar. Invasores do mundo? Existem realmente entidades que iriam tão longe? O fantasma resmungão chegou a uma pequena conclusão. Uma coisa é certa. O mestre desses seres é uma entidade consideravelmente forte. Parece ser ainda mais forte que Laquiratas. É assim mesmo? Um transcendente, e pertencente a um grupo consideravelmente forte. Essa era a identidade do inimigo. Na verdade, trazer o fantasma foi a decisão certa. O fantasma descobriu informações que ele não saberia sozinho. Percebendo isso, o fantasma caiu na gargalhada. Você me trouxe aqui para isso? Não é um mau negócio para você, certo? Taizan apertou ainda mais. Respingo. O monstro explodiu. Taizan limpou a substância viscosa presa em seu braço com uma expressão sentimental. Eu tive que lutar muito para pegá-lo antes. Não foi tão fácil no mundo anterior. Mesmo que os jogadores no modo fácil pudessem derrotar centenas deles, era uma história para depois de terminarem o jogo. Um jogador no modo fácil, com apenas 3 meses de jogo, teria apenas estatísticas em torno de 11. Naquela época, eles realmente lutaram enquanto arriscavam suas vidas. Como era o estágio inicial, eles não tinham nenhuma habilidade específica e houve momentos em que quase morreram. Gorgolejo. Ele deu um soco. A onda de choque atingiu o monstro. Rachadura. Agora, eles explodem com apenas um mero gesto. Ele sentiu uma grande diferença nessas pequenas coisas. Taizan olhou para o céu. Do buraco aberto, apenas pequenos monstros saltaram. Como esperado, eles não estão aqui. Os monstros de classe B que apareceram quando o céu se abriu. Eles não estavam no chão. Apenas monstros fracos apareciam agora, e monstros cada vez mais fortes apareciam com o passar do tempo. Os transcendentes gostam de ver os mortais se esforçando, certo? Eles enviaram inimigos adequados para ele, um passo de cada vez, e ficaram cada vez mais fortes. Assim como um jogo.
Taizan começou a andar. Os monstros da jornada bloqueavam constantemente o caminho de Taizan, como se tentassem impedi-lo de chegar à prefeitura. Seus movimentos eram consistentes. Claro, eles não eram páreo para ele. Os inimigos foram calibrados para a força média do jogo. Ele casualmente os afastou e avançou. O fantasma perguntou em tom confuso. Está perto. Com as estatísticas atuais de Taizan, levaria menos de 5 minutos, mas ele estava andando sem pressa. Tenho alguém para conhecer. O fantasma pareceu entender. Você vai conhecer aqueles caras que você tem ensinado. Eu estava curioso para saber quem eles poderiam ser, já que você passa por tantos problemas para ensiná-los. Você quer encontrá-los e ajudá-los? Li Taeyeon e Kang Jun-hyuk. Ambos moravam em Anyang. Ele poderia encontrá-los imediatamente se quisesse, mas Taizan balançou a cabeça. Eles não. Não há necessidade de pressa. Vamos encontrá-los de qualquer maneira. Ambos eram fortes. Eles seriam capazes de desviar dos monstros em seu caminho e chegar à prefeitura. Por aqui. Taizan estava caminhando, relembrando as palavras que ouvira no passado. Ele sentiu uma presença. Um humano estava se aproximando dele. Foi rápido. Comparativamente, a pessoa parecia um verme comparado a Taizan, mas geralmente a velocidade era alta. Olá. O homem que apareceu tinha um sorriso amigável. Com um sorriso agradável, ele cumprimentou Taizan. Taizan assentiu. Por um momento, o homem ficou surpreso com seu comportamento sereno. Ah, você parece mais calmo do que eu pensava. Você não encontrou nenhum monstro? Eu fiz. Oh, sério? Quer o homem reconhecesse a força de Taizan ou não? Ele estendeu a mão com um rosto brilhante. Vendo você pela primeira vez, você não parece estar no modo difícil. Talvez no modo normal, eu sou G1 Jung G1 do modo difícil. Jung G1, que parecia mais jovem do que Taizan lembrava, sorriu calorosamente. Por favor, cuide de mim no futuro. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.